partir de agora também passa a acompanhar a entrevista coletiva. Prioridade do ao vivo, da TV que tem os direitos, a TV Brasil Central, Pedro Henrique Rabelo. Boa noite, Zé, parabéns aí pela vitória, estamos ao vivo na TV Brasil Central. 4-1, o adversário reclamou muito da questão da logística antes do jogo, porque depois do jogo do Vila tiveram que ir para Jataí e voltar, e não é uma quantidade perto, mas o Goiás não tem nada a ver com isso. Depois reclamaram também a questão do pênalti, do segundo pênalti. A avaliação que você faz do jogo, né? Um jogador fazendo 2 gols, igual o Paulo Baia, e o Goiás, principal de tudo, assumindo a ponta da tabela. Boa noite a todos. Feliz pela vitória, né? Eu fiquei sabendo dessa logística da equipe de Jataí, mas o que eu pedi ao nosso grupo foi, independente de qualquer coisa, você jogar sério é a maior demonstração de respeito que você pode ter ao adversário. E nós começamos bem a partida, tivemos logo um pênalti a nosso favor. Realmente o segundo pênalti foi um lance que poderia ter não sido dado ou dado também, enfim, a avaliação foi da arbitragem. Como a gente não tinha o VAR hoje, a opinião dele acabou se fazendo valer, e a gente, como você falou, a gente não tem nada a ver, aproveitou as 2 penalidades. Acho que os 2 gols, um pouco cedo, deu uma certa relaxada na nossa equipe, cobrei isso no intervalo, tanto que o gol que tomamos, a gente, no último lance do primeiro tempo, né? Foi um lance que a gente bateu demais no escanteio aberto da equipe do Jataiense, que inclusive é uma equipe que merece meu comentário respeitoso, porque é uma equipe corajosa, um ataque que tenta jogar e nos colocou em certa dificuldade em alguns momentos. O professor Vladimir está de parabéns. Mas a gente está feliz demais pela vitória, né? Um empate no outro jogo nos dá a liderança, mas isso não é o mais importante. O importante é a gente estar mostrando crescimento, mostrando evolução, e mais importante ainda é um sentido de equipe que a gente está em busca desde o primeiro dia. Zé, você sempre dizia sobre a questão do Goiás ter começado depois, né? Chegou nessas 8 rodadas o tempo que você esperava e mais? Só 3 jogadores até agora foram titulares nos 8 jogos, o Tadeu, o Everton e o Ian Souto. Mostra também que a questão do elenco é tão importante quanto o 11. Você vem trazendo isso para o Goiás? Não tem dúvida. Desde o início a gente está buscando um elenco, né? A gente sabe que equipes fortes ganham jogos, elenco forte ganha campeonato, e a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Tanto que a gente está buscando, sendo bem criterioso, para que a gente possa, ao mesmo tempo que a gente fortalece o nosso elenco, a gente dá oportunidade para a nossa equipe, para os garotos mais jovens, né, para os jogadores mais jovens, porque isso foi um compromisso também meu com a diretoria. Dentro do possível, a gente vai estar sempre podendo observar os garotos em condição de jogo. No lugar do Everton, a gente está preparando o Diego Caito para ele ter um pouquinho mais de ritmo de jogo. As condições de jogo para o Ian também muito importante. Ele veio de uma sequência não tão grande no Vitória, mas aproveitou bastante a experiência que teve lá, inclusive com o título. Então ele trouxe essa experiência, mas também agora com a volta do Martim, com a volta do Sidmar e o Martim Reta em condição de jogo, a ideia é que a gente também dê rodagem para esses 2 jogadores, porque não adianta a gente apenas trabalhar com um atleta na posição, porque caso a gente não contenha ele para as próximas partidas, a gente tem que estar preparando um elenco forte, né? Um outro jogador. Então o Martim Ré está entrando em ritmo, né? Conhecendo os novos companheiros, se entrosando melhor, para que em breve ele possa fazer também a sua estreia. E dessa forma a gente vai. Acho que os méritos são todos do nosso elenco, que entendeu que essa diferença e esse atraso na nossa preparação teria que ser tirado através do empenho deles, do comprometimento e o conteúdo que a gente está passando, e eles estão absorvendo tentando absorver com a maior rapidez possível. Zé, boa noite. Com a goleada desta tarde, o Goiás toma a dianteira do campeonato, ultrapassa o seu rival e acredito que vai criar um ambiente diferente agora para essa reta final de primeira fase dentro do seu grupo.
Gostaria que você falasse sobre a importância desse momento do Goiás retomar a dianteira do campeonato e sobre o seu camisa 10 hoje, o Ivan Torres. Ele teve uma minutagem maior, ele estreou como titular contra o Craque, hoje ele teve a oportunidade mais uma vez de ser titular, fez gol e teve uma minutagem maior. Gostaria que você comentasse a evolução desse jogador para o seu esquema tático na temporada. O Goiás, como maior vencedor aqui em Goiás, né? E também com a camisa e o peso que tem, a gente tem que estar o tempo todo buscando as posições de cima no Campeonato Goiano. Entendíamos que pela dificuldade que foi e pela mudança de gestão, de maneira como a gente chegou em cima da hora, vamos dizer assim, o tempo era importante para a gente. E como o calendário no Campeonato Brasileiro, nos estaduais acaba apertando demais, né? A gente entendia que os jogos seriam as nossas maiores avaliações, mesmo que a gente não tivesse condições de treinar tudo aquilo que a gente gostaria. Mais para frente um pouquinho a gente vai ter 2 semanas abertas, tentar aproveitar o máximo possível, porque depois vem Copa Verde, depois vem Copa do Brasil e logo em seguida o Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente tem que usar o máximo possível e contar com o empenho dos atletas. Mais uma vez eu reitero aqui, o comprometimento desse grupo até aqui tem sido o ponto principal para que a gente possa, degrau por degrau, jogo a jogo, mostrar a evolução. Sobre o Ivan Torres, é um jogador que também tinha feito a sua última partida em novembro do ano passado pelo Olímpia e nitidamente precisava de mais ritmo, de treino, se entrosar um pouco mais com seus novos companheiros. No Olímpia ele jogou muitas vezes na linha de 4 aberto pela esquerda e algumas vezes na lateral. Como a gente está bem servido ali, a gente está puxando ele um pouquinho para dentro, porque percebeu qualidade para ele se associar ali por dentro, e ali talvez seja o mais difícil para a gente, é ali que a gente está tentando investir, e hoje a proximidade dele com o Alano, são 2 jogadores de qualidade inteligentes, a gente entendia que poderia envolver o adversário por ali. Em alguns momentos da partida funcionou, tanto que o gol do Ivan sai num passe, numa assistência do Alano. Outras acabou faltando um pouquinho mais, porque ataque é sempre muito depende do sincronismo, né? O tempo e o espaço são importantes para a gente poder acertar o ataque. As coisas estão evoluindo, algumas coisas que a gente precisa corrigir no jogo de hoje. O adversário criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo na transição, o ponto forte da equipe do Vladimir. Mas eu acho que no cômputo geral valeu pela entrega, pela seriedade como a gente encarou e vem encarando todas as partidas, e uma vitória merecida sem dúvida alguma. Zé Ricardo, boa noite. Caio Munif, Rádio Difusora de Goiânia. Zé, você comentou lá atrás que não gostava muito de rodízio, gostava de ter um time padrão iniciando as partidas. Com o Goiás praticamente classificado já para a próxima fase, você pensa nessas últimas rodadas mesclar o time, dar minutagem para outros jogadores, descansar alguns jogadores como o Everton, que jogou todas as partidas até agora, ou você pensa em manter essa escalação inicial que vem se repetindo? É uma boa pergunta, porque no início de temporada ela traz pra gente muitos aspectos, né? E aspectos que a gente tem que avaliar, realmente nos preocupa, né? Em certa medida, a sequência de jogos para alguns atletas. O Everton é um jogador que se recupera muito rápido, trabalha em alta velocidade, muitos sprints, e ele se recupera muito rápido, privilegiado fisicamente, e como ele e o Ian não demonstraram através dos números e das avaliações que nós temos, em nenhum momento um desgaste acentuado como outros já apresentaram, a gente não viu motivo para tirar. Como eu falei, eu vou colocar em campo, em respeito ao Goiás, em respeito ao adversário, vou colocar sempre aquilo que a gente tiver de melhor para aquele momento. Se a gente entender que na quarta-feira contra o Goianese a gente precisa fazer algum tipo de troca e quem estiver entrando estiver merecendo essa oportunidade, a gente vai fazer. Mas por enquanto é melhor esperar a segunda-feira para a gente, no retorno, entender o que vai ser melhor para a próxima partida. Ô Zé Ricardo, muita gente, inclusive da imprensa, lamentando os jogos, marcação de jogos sábado, domingo, segunda de carnaval, né? Como é que você tá com essa rapaziada aí, com esse clima de festa? A gente viu hoje até o estádio bem vazio, né? Dá uma segurada na rapaziada, alguma orientação? Ou deixa eles à vontade? A Goiás jogou hoje, sábado, tem um domingo aí livre. Bom, eu como um bom carioca gosto muito de carnaval
E realmente sei que é uma festa popular que se mistura com o futebol de forma muito intrínseca, né? E a cultura do brasileiro é aproveitar o carnaval. Mas estou acostumado, por viver no futebol, estou acostumado a estar esse período trabalhando. Quando trabalhava no Rio, conseguia conciliar um pouquinho mais. Agora, focar no trabalho aqui. Sei que os nossos atletas também curtem, né? Menos mal que caiu um jogo no sábado, amanhã a gente tem uma folga. Então, falei para eles aproveitar ao máximo com a família, o feriado, porque na segunda-feira a gente já precisa trabalhar. Entendo que em alguns momentos passa a ser uma atração o jogo de futebol para a quantidade de turistas. No Rio de Janeiro isso funciona muito bem, porque muitos turistas querem conhecer o Maracanã, querem conhecer o futebol brasileiro e aproveitam a festa do carnaval para conhecer o estádio também. Mas para a gente é trabalho, muitos feriados, muitas datas festivas nós estamos trabalhando. O carnaval nesse contexto acaba sendo apenas mais um. Zé, André Rodrigues, Band News, Fred Sport, parabéns, tá? Você é o grupo líder do Goianão, e não só líder, né? A melhor defesa e o melhor ataque do campeonato é do Goiás. E aí, vou pegar aqui o gancho das palavras que você utilizou na coletiva: seriedade, trabalho e por aí vai. Mesmo com essa liderança do Goiás no Goiano, e o melhor ataque, a melhor defesa, pensando no grande objetivo do ano, que é o retorno à Série A do futebol nacional, falta muita coisa ainda, Zé, nas evoluções táticas e técnicas da equipe e principalmente a qualificação do seu elenco, pensando no grande objetivo do ano? Bom, André, boa noite. Obrigado pela pergunta aí. É uma pergunta que abrange muita coisa, né? Certamente precisamos evoluir em todos os aspectos. Como eu falei para o seu companheiro, essa liderança não pode, a gente não pode achar que trouxe para a gente a condição de que está tudo bem, né? Nós precisamos evoluir em todos os aspectos, inclusive no reforço do nosso elenco, nas questões técnicas e táticas. A gente sabe que cada vez que as partidas vão passando e os campeonatos vão se afunilando, o nível de dificuldade é muito grande. A gente percebeu aí o quanto vem sendo gradativamente, ano após ano, a dificuldade de uma Série B. Nós vimos aí 8, 9 equipes brigando pelas vagas ano passado, até a última rodada, e não tenho dúvida que não vai ser diferente. Temos grandes equipes, grandes camisas disputando, que irão disputar a Série B esse ano: Santos, Ceará, Sport, Goiás, Guarani, muitos times grandes, e a gente precisa tá querendo evoluir o tempo todo, mas sem dúvida nenhuma, como você falou, trabalho, seriedade são pilares do nosso dia a dia. E o que mais tem me deixado satisfeito são os sinais que o grupo tem dado em entender que o que a gente vem passando são apenas etapas para o grande desafio da nossa temporada. Valeu, gente. Obrigado aos colegas que participaram.